Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. E o vídeo de hoje vai ser a resolução da questão 38 do concurso Petrobras 2017 para o cargo técnico de operação júnior. Então, o enunciado da questão 38 diz assim: um determinado sistema fechado contém metade do seu volume preenchido com água e no volume acima uma mistura de gás CO2 e gás inerte. No sistema, os equilíbrios apresentados a seguir estão envolvidos, sendo possível, por meio de válvulas, adicionar ou retirar gás, ou ainda adicionar pequenos volumes de solução. A composição da solução e o efeito de eventuais perturbações desse sistema são tais que... Então, o que a gente precisa saber sobre equilíbrio químico? O equilíbrio químico sempre vai tentar minimizar as perturbações do meio. Então, se a gente adiciona reagente, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de produto. Se a gente adiciona produto, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de reagente. Mas se a gente retira reagente, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de reagente e não de produto. E se a gente retira produto, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de produto e não reagente. Então, a opção A diz assim: a introdução de mais gás carbônico na atmosfera acima da solução diminui a concentração de HCO3- na solução. Então, o que vai acontecer se a gente adiciona CO2 gasoso? Se a gente adiciona CO2 gasoso, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de CO2 aquoso. Formando CO2 aquoso, o CO2 aquoso vai reagir com a molécula de água, que vai formar ácido carbônico. Então, o ácido carbônico, quando está em solução aquosa, ou seja, quando está em água, ele vai se ionizar em H+ e HCO3-. Então, o que está errado nessa afirmativa aí? Ao invés de diminuir a concentração de HCO3 na solução, vai aumentar a concentração de HCO3- na solução, porque o equilíbrio vai sempre em direção oposta do que a gente está adicionando. A opção B diz assim: introdução de pequeno volume de solução de ácido sulfúrico diminui a concentração de CO2 na atmosfera. Então, se a gente adiciona ácido sulfúrico nessa solução, o que vai acontecer? O ácido sulfúrico vai ionizar e vai formar H+. Então, aumentando H+ na solução, o equilíbrio vai se deslocar na direção oposta do H+. Então, vai formar ácido carbônico aquoso, e de ácido carbônico aquoso, o equilíbrio vai se deslocar para CO2 aquoso e depois para CO2 gasoso. Então, o que está errado nessa afirmativa da opção B? Ao invés de diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera, vai aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. A opção C diz assim: a adição de pequeno volume de solução de NaOH diminui a concentração de HCO3- no sistema. Então, se a gente adiciona o hidróxido de sódio, ou seja, NaOH-, o que vai acontecer? Esse OH-, ele vai reagir com H+. Isso significa que vai retirar H+ da solução. Então, se ele está retirando H+ da solução, o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação de H+, porque ele está sendo retirado da solução. Então, se o equilíbrio está sendo deslocado a favor da formação de H+ e HCO3-, então o que está errado nessa afirmativa? Ao invés de diminuir a concentração de HCO3-, vai aumentar, porque vai estar retirando o OH-, vai estar retirando o H+ da solução, então o equilíbrio vai deslocar a favor de formação de HCO3- e H+. Então, a opção D diz assim: a diminuição da pressão da mistura gasosa acima da solução não altera o pH da solução. Então,
se está diminuindo a pressão da mistura gasosa, está diminuindo também a solubilidade de CO2 em água. Então, se diminui a solubilidade de CO2 em água, o equilíbrio está indo em direção à formação de CO2 gasoso. Então, o que está errado nessa afirmativa? Ele está falando que não altera o pH da solução. Na realidade, altera sim. Por que altera? Porque o H+, né, que quanto mais H+ em solução, maior vai ser a acidez dessa solução, ou seja, menor vai ser o pH. Então, se está retirando H+ da solução, então está aumentando o pH. Então, o pH altera sim. Então, não é a opção D. A opção E diz assim: o aquecimento da solução aumenta o pH da solução. Então, vamos analisar. O aquecimento da solução quanto maior for a temperatura da solução, menor vai ser a solubilidade de CO2 gasoso em água. Então, nesse caso, se é maior, o deslocamento do equilíbrio vai ser em formação a CO2 gasoso, então vai estar retirando H+ da solução, que é o que dá a acidez da solução. Então, quanto mais ácido, menor o pH. Se está retirando H+, está diminuindo a acidez. Então, maior vai ser o pH. Então, a opção correta vai ser a opção E.